I hope you all had a good break. Eu espero que todos vocês tenham tido um bom intervalo. And now we want to finish up looking at the last category. E agora eu quero terminar olhando para a última categoria. What we're addressing tonight is the quality of variance. Just give me a minute. Tá ouvindo bem aí? Dá o retorno aqui, que o retorno não está chegando legal, não. I'm sorry, Dan. Yeah. Ok. You want to talk about Oh, ok. Ele tá pedindo para eu explicar a vocês que alguns estão vindo com a mesma pergunta e ele quer que eu explique para vocês a questão do embaraçamento de riquezas. A nossa afirmação é a seguinte, que não são a quantidade de variantes que são importantes para nós, são a quantidade de manuscritos disponíveis. Quando nós colocamos as evidências diante de nós, a quantidade de manuscrito, a multidão de citação faz com que essas variantes tenham uma importância muito menor do que se querem dar. Então não pense que eu chego e eu tenho 2 manuscritos e eu tenho 30 mil variantes, é um pesadelo, mas se eu tenho 30 mil variantes e eu tenho mais de 1 milhão de citações, eu tenho centenas de páginas, eu tenho uma pilha de manuscritos, códices, papiros, pergaminhos. Então eu tenho essa riqueza. Então esse embaraçamento não é por falta de evidência, é o manuscrito que chama a atenção, é a quantidade dele e não a quantidade de variante. Deu para entender aí o ponto? Okay, so Então, what kinds of variants are there? Que tipo de variantes existem? We've looked at the first 3 categories. Nós já temos olhado para as primeiras 3 categorias. Over 99% Então, mais de 99% make virtually no difference at all. não fazem quase nenhuma diferença. For example, Por exemplo, yeah, there it is. então, tá aí, ó, por exemplo, Differences in spelling. diferenças no soletrar. Desculpa. Oh, desculpa. Oh, diferenças ao soletrar. But you all understood what I meant. E vocês todos entenderam o que eu quis dizer. And ancient scribes spelled just as badly. E os antigos escribas soletravam da mesma forma ruim. The smallest group of variants O grupo menor de variantes are those that are both meaningful and viable. são aqueles que são tanto significantes quanto viáveis. And remember, viable means E lembre-se bem que viável quer dizer o seguinte, that it has a good chance of being é authentic. que tem uma boa chance de ser autêntico. Meaningful means E significante quer dizer that it changes the meaning to some degree. que muda o significado em certo grau. How large is this category? Qual é o tamanho dessa categoria? Less than 1/5 Então, menos de 1/5 of 1% de 1% of all textual variants. de todas as variantes textuais. And yet these are the ones that textual scholars discuss. E todavia, essas são aquelas que os eruditos de crítica textual discutem. These are the variants that Christians get scared about Essas são as variantes que os cristãos têm medo, because they think they're in the thousands. porque eles pensam que eles se referem a milhares. But we've talked about the 3 other Mas categories. nós estamos falando sobre as outras 3 categorias. And if we could visualize it this way, E se podemos visualizar da seguinte forma, this represents all the variants, isso representa todas as variantes, about 500,000 variants. que é cerca de 500 mil de variantes. How large would the group be Qual é o tamanho desse grupo? that is both meaningful and viable? Que é tanto significante quanto viável. That little spot there. Seria exatamente esse pequeno pontinho aí. About 1/500th of the E variants cerca de 1.500 variantes, are meaningful and viable. que são significantes e viáveis. Let me give you 2 examples tonight, Deixa eu dar a você 2 exemplos esta noite. and we'll look at other examples later. E nós vamos olhar outros exemplos depois. So, some illustrations. Algumas ilustrações. First of all, Mark chapter 9, verse 29. Primeiro de tudo, Marcos 9, verso 29.
Jesus' disciples tried to cast out a demon. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio They were unsuccessful. e eles não conseguiram. And so they came to Jesus and they said, Então eles vieram para Jesus e disseram: why couldn't we cast out this demon? por que nós não podemos expulsar esses demônios? Mark 9:29 gives his response. E Marcos 9:29 dá-nos a resposta. And he said to them, E ele disse-lhes this kind can only be cast out que esse tipo só pode ser expulso by prayer and fasting. por meio da oração e do jejum. Or did he say Ou ele disse by prayer? somente pela oração. Period. Ponto. Some certain pesky demons, Alguns dos difficult demons, demônios que são nasty demons, mais radicais, mais duros, ruins, eu vou traduzir assim, pestilentos, pronto, literal. are hard to cast out. São difíceis de ser expulsos. So how do you cast them out? Como é que você iria expulsá-los? At least you have to pray first, Pelo menos você tem que orar primeiro. and maybe you also have to fast. E talvez também você precisa jejuar. Now, most later manuscripts Muitos dos manuscritos que são bem mais tarde add the words and fasting. colocam a palavra e jejum. But the earlier Mas manuscripts os manuscritos mais antigos and the better e manuscripts os melhores manuscritos end the sentence with prayer. termina com a sentença oração. Most scholars Muitos eruditos believe that the sentence ended acreditam que a sentença termina with the word prayer. com a palavra oração. In other words, Em outras palavras, they believe that the shorter reading is authentic. eles acreditam que a leitura mais breve é autêntica. And as you can see by looking at me, E você, como pode dar uma olhadinha para mim, I agree with the shorter reading. eu prefiro a leitura breve. Okay, enough of that kind of a thing. É esse tipo de coisa We don't want to get embarrassed anymore. que nós não queremos mais estar aí meio embaraçados. Let's look at another textual Vamos problem. olhar um outro problema textual. Every non-Christian knows about this verse. Todo crente cristão sabe sobre esse verso. Revelation chapter 13, verse 18. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Let the one who has insight E aquele que tem a sabedoria, calculate the beast's number, calcule o número da besta, for it is the number of a man, pois é um número de homem. and his number is 666. E o seu número é 666. Everybody knows that's the beast's number. Todo mundo sabe, este é o número da besta. The Antichrist, 666. O anticristo, 666. Do they know that here in Brazil? Eles sabem disso aqui no Brasil? Yes, everywhere I go, everybody knows that. Todo lugar que eu vou, todo mundo sabe isso. But is that really the beast's number? Mas este realmente é o número da besta? Well, in 1843, Em 1843, a man by the name of Konstantin von Tischendorf, um homem chamado de Constantino Tischendorf a German scholar, era um erudito alemão, an evangelical, era evangélico, who was a brilliant textual critic, que era crítico textual brilhante. went to the Bibliothèque Nationale Ele foi para a Biblioteca Nacional in Paris, em Paris and he looked at a manuscript e ele olhou para um manuscrito that was a palimpsest. que era um palimpsesto. A palimpsest is this. Um palimpsesto é o seguinte: It's a parchment manuscript é um pergaminho, um manuscrito pergaminho, that has text on it, que tem um texto nele, and a scribe, centuries later, e alguns escribas, séculos depois, scrapes the wordings off ralou então, arrancando aquelas palavras que estavam lá, apagando, and then writes on top of it. e então escreveram em cima disso. No one had ever been able to read it before Ninguém nunca tinha sido capaz de ler antes dele, until Tischendorf came along. até que Tischendorf chegou na área. And when he saw the manuscript, E quando ele viu o manuscrito, he was very patient. ele era muito paciente. He spent 2 years examining it. Ele gastou 2 anos examinando o texto. The later text O texto mais tarde was from the 13th century. era do século 13. The older text, O texto mais antigo, the text that had been scraped off, aquele texto que tem sido apagado, was from the 5th century. era do século 5.
The manuscript is known as Codex C, Esse manuscrito é conhecido como Códice C, or Ephraemi Rescriptus. ou o escrito efraimita. And this manuscript, Tischendorf spent 2 years E examining. esse manuscrito sobre o qual Tischendorf gastou 2 anos examinando, It has most of the New Testament in it. tem a maior parte do Novo Testamento nele. And when he came to Revelation E 13:18, quando ele chegou lá em Apocalipse capítulo 13, verso 18, he could read the text very clearly. ele poderia ler o texto muito claramente. It said, "The number of the beast." E diz, o número da besta é 616. Now, that was the only manuscript we knew about. E veja que esse era o único manuscrito que nós conhecíamos sobre esse número, sobre That, esse ha- assunto, that had 616. que tinha 616. But it was a very important manuscript. Mas era um manuscrito muito importante. In fact, today it is one of the most important manuscripts for Revelation. De fato, hoje em dia é o manuscrito mais importante para Apocalipse. But it was only one Mas era somente um, until 1998. até 1998, At Oxford University, na Universidade de Oxford. a papyrus was published Um papiro foi publicado, that was the oldest papyrus for this passage. que era o papiro mais antigo desta passagem. And it has, at this verse, E então tinha este verso, the number of the beast o número da besta is 616. é 616. Now, in 2002, Então, em 2002, I visited Oxford University eu visitei a Universidade de Oxford and I looked at that papyrus. e eu olhei para esse papiro I asked to see that one fragment e eu queria olhar aquele único fragmento, because this manuscript porque esse manuscrito is in 26 different fragments ele se encontra em 26 fragmentos de manuscritos spread out over 9 chapters. espalhados em torno de 9 capítulos. So I asked to see this one postage stamp size fragment. Eu queria pedir para eu olhar exatamente esse pequeno fragmento que estava ali. And the curator brought it out to me, E então o que aquilo veio trazer, revelar para mim, as all papyri are. como todos os papiros também são, It was placed between 2 plates of glass, era colocado em duas plataformazinhas de vidro. but it had a piece of paper behind it, E tinha um pedacinho de papel atrás. so you could only see one E side, você só podia ver um lado. and it wasn't this side. E era este lado aí. Revelation 13:18 was on the back side, A Apocalipse 13, 18 estava do lado de trás. and the paper was covering it. E o papel estava cobrindo ele. Now, I thought that was very strange, Eu pensei que aquilo era muito estranho, because this was an extremely important variant. porque essa era uma variante extremamente importante. So I asked the curator, Então eu cheguei ao curador e perguntei: how many people have asked to see this papyrus quantas pessoas já têm pedido para ver esse papiro since it had been published? desde que foi publicado? And he said, counting you? Ele disse, incluindo você, He said, 1. So he sliced open the glass, Então ele abriu ali o vidro. and I looked at it under a magnifying glass. E então, através de uma lupa, eu olhei para ele. I looked at it under a microscope. Então, também olhei no microscópio. The text had not been changed. O texto não tem sido mudado. It said E 616. lá diz 616. In 2009, Em 2009, I went to the Bibliothèque Nationale eu fui então na Biblioteca Nacional, in Paris, France, em Paris, França. and I had the opportunity to look at Ephraemi Rescriptus. Então, eu tive a oportunidade de olhar no escrito efraimita. And I saw the place where Revelation 13:18 E eu was. olhei lá no lugar para Apocalipse 13 a 18. The text there is still very clear, E o texto lá continua bem claro. and it says E 616. diz 616. Desculpa. Okay.
So, here we have two manuscripts. Então veja aqui, nós temos dois manuscritos. One of our most important Um manuscripts dos mais importantes manuscritos and one of our earliest e manuscripts dos manuscritos mais antigos aqui for the book of para Revelation. o livro de Apocalipse. And they have the number E 616. eles têm o número 616. That may be the original wording. Essa talvez deve ser as palavras originais. I don't know. Eu não sei. I can't say that I know exactly what the Word of God says Eu não posso dizer exatamente o que a palavra de Deus diz in every place. em cada lugar. But most scholars, Mas muitos eruditos, they still believe eles ainda continuam acreditando that 666 is the number of the beast. que 666 é o número da besta. And 616 is the neighbor of the E beast. que 616 é o vizinho da besta. He lives a few doors down. Ele só vive algumas portas ali depois. Now, this is a very meaningful and viable variant. Veja que esta aqui é uma variante significante e viável. But how meaningful is it? Mas quão significante é? I don't know of one theological institute, Eu não conheço um instituto de teologia, not one denomination, nem mesmo uma denominação, not one seminary, nem mesmo um seminário, not one Bible college nem mesmo um erudito da Bíblia, that has as their doctrinal statement, que tem na declaração doutrinária deles: we believe in the virgin birth of Christ. nós acreditamos no nascimento virginal de Cristo, We believe in the deity of Christ. nós cremos na divindade de Jesus, We believe in the Trinity. nós acreditamos na Trindade And we believe e também cremos that the number of the beast is que 666. o número da besta é 666. It may be important, Pode até que ser importante, but it's not that important. mas não é tão importante assim. So what theological beliefs depend on textually suspect passages? Quais são as crenças teológicas que dependem de passagens textualmente suspeitas? I'll summarize this by looking just at one of these. Eu quero sumarizar isso aqui só olhando a um destes. And I want to quote from that great scholar Dan Brown E eu quero again. fazer a citação daquele grande erudito conhecido como Dan Brown. He has Sir Lee Tebing say the following. Então ele vai colocar aí para Tibben dizer o seguinte: My dear, Tebing declared, minha querida Tibben declara, until that moment in history, até este momento na história, Jesus was viewed Jesus então era visto by his followers as a mortal prophet, pelos seus seguidores como um profeta mortal, a great and powerful man, grande e poderoso homem, but a man nonetheless, mas homem, no entanto, a mortal. mortal. Now, Dan Brown based his work Então Dan Brown ele baseou o seu trabalho on a book published by 3 people em um livro publicado por 3 pessoas in Great Britain. na Grã-Bretanha. And they argued that there were no New Testament manuscripts E eles então argumentam que não há nenhum manuscrito do Novo Testamento until that moment in history. até a esse momento aí na história. What is that moment? Que momento é esse? It was the Council of Nicaea Era o Concílio de Niceia, that happened in AD 325. que aconteceu em 325 depois de Cristo. That's the 4th century. Esse é o quarto século. We have at least 48 manuscripts before then, Nós temos pelo menos 48 manuscritos antes desse. and as many as 61. E tanto até mais, até cerca de 61. But they said, no, there are none. Mas eles vão dizer, não, eles não são nenhum, não tem nenhum. Now, the Council of Nicaea O Concílio de Niceia was initiated by Emperor Constantine. foi iniciado pelo imperador Constantino. Here's a picture of that handsome man. Aqui tem uma fotografia daquele homem bonito. Yeah, I took this picture myself of him. Eu mesmo tirei essa foto pessoalmente dele. I was back there at the Council Eu of estava Nicaea. lá no Concílio de Niceia. It was an iPhone. Foi pelo iPhone. So Constantine initiated the Então council, Constantino foi quem iniciou esse concílio. and he came to the end of it. E ele foi até o final, But he really didn't govern it. mas ele realmente não dirigiu. What Tebing is arguing, O que Tibben está argumentando and what Dan Brown believes, e o que Dan Brown crê
is that Constantine invented the deity of Christ. é que Constantino ele inventou a divindade de Cristo. Until the 4th century, nobody believed in the deity of Christ. Até o quarto século ninguém acreditava na divindade de Cristo. Well, the Council of Nicaea Então, no Concílio de Nicéia, defined what the deity of Christ meant. definiu o que é que eles queriam dizer pela divindade de Cristo. But was this brand new, Mas isso era algo novo or was this just a clarification? ou era somente uma clarificação? Do you remember last night when I said to you, Lembra ontem à noite quando eu disse para vocês a gram of evidence is worth a kilogram que uma grama de evidência é mais digno do que um quilograma of de presupposition? pressuposição? Well, let's look at a gram of evidence. Então vamos olhar uma grama de evidência. 66, Aqui está o manuscrito P66, written about AD 200. é escrito cerca de 200 depois de Cristo. 125 years before the Council of Nicaea. 125 anos antes do Concílio de Nicéia. This is the first page of the Gospel of John. E aqui temos a primeira página do Evangelho de João. And let's read verse 1 together. E vamos juntos ler aqui o versículo 1. Read along with me if you Vamos would, ler please. comigo aí, por favor, se você puder. En arche, en halagos, Enachei en hologos, kai halagos, en proston theon, kai hologos en proston theon. Come on. kai theos, en halagos. Kai theos en hologos. In the beginning was the Word, No princípio era o verbo, and the Word was with God, e o verbo estava com Deus, and the Word was God. e o verbo era Deus. John 1:1. João 1:1. In P66, No P66, at least 125 years pelo menos 125 anos before the Council of Nicaea, antes do Concílio de Nicéia, affirms the deity of Christ. afirma a divindade de Cristo. But it's not the only manuscript that does that. Mas não é o único manuscrito que faz isto. Here's another one, Aqui P75. então temos um outro, P75. About 100 years before the Council of Nicaea. Pelo menos 100 anos antes do Concílio de Nicéia. Now, the photograph isn't nearly as good, Então a fotografia aí não está nem perto de ser boa, but it says exactly the same mas thing. diz exatamente a mesma coisa. Exactly. A mesma coisa. Here's another manuscript, Codex Vaticanus. Tem outro manuscrito aí, o Códice Vaticano. This manuscript is probably the most important New Testament manuscript we have. Esse manuscrito é certamente o manuscrito mais importante que nós temos. It's in the Vatican, Está lá no Vaticano, as its name implies. e como seu nome implica. And I had the opportunity to spend 1 week E eu examining então it. tive a oportunidade de gastar uma semana olhando para ele. It's also written in the 4th century, E também foi escrito aí no quarto século, about the time of the Council of Nicaea. bem perto lá do tempo do Concílio de Nicéia. And in John 1:1, E em João 1:1 it says exactly what P66 says. diz exatamente o que o P66 diz. Exactly what P75 says. Exatamente o que o P75 diz. And here's Codex Sinaiticus, E aqui tem o Códice Sinaítico, also written in the 4th century. também escrito no quarto século. You remember I told about Constantine von Tischendorf, Lembra que eu falei sobre Constantino von Tischendorf, the man who read Codex Ephraemi Rescriptus? aquele que leu o Códice Efraimita? Well, he went to St. Catherine's Monastery Ele foi para o monastério de Santa Catarina, after he looked at that manuscript in Paris. depois que ele viu e olhou aquele manuscrito lá em Paris. And he discovered this E manuscript, ele descobriu este manuscrito, the oldest complete New Testament manuscript in the world. o Novo Testamento completo, mais antigo no mundo. It's now in the British Library, Está agora lá na Biblioteca Britânica. and it's housed in a very special room. E então está ali guardada numa sala muito especial. Right next to it is Codex Alexandrinus, Bem logo perto do Códice Alexandrino. and in that particular room E aquela sala particular is a first edition tem então a primeira edição of the Beatles' White Album. do álbum dos Beatles. So, very important. É muito importante. This, at least, is important. Isso aqui é que é importante. It says exactly the same thing as these other manuscripts. Diz exatamente a mesma coisa que aqueles outros manuscritos. Every single manuscript of John's Gospel, Cada manuscrito particular do Evangelho de João, no matter the date or the não language, importa qual seja a data ou a língua,
says virtually the same thing in John 1:1. diz virtualmente a mesma coisa em João 1:1. I know of only two manuscripts that differ a little bit, Eu só conheço 2 manuscritos que diferem um pouquinho, but they don't affect this teaching. mas eles não afetam esse ensino. In all of the manuscripts, E em todos os manuscritos, Jesus is unequivocally called God. Jesus é inequivocamente chamado Deus. The same can be said O mesmo pode ser dito for the major passages para as passagens principais that affirm Christ's deity, que afirmam a divindade de Cristo. his virgin birth, Seu nascimento virginal, his sinlessness, sua impecaminosidade, his death on a sua cross, morte na cruz, his bodily resurrection, sua ressurreição corporal and his second e coming, sua segunda vinda. just to name a few doctrines. Só para poder mencionar algumas dessas doutrinas. But don't take just my word for it. Não tome somente as minhas palavras para apoiar isso. Let me quote from that other conservative scholar, Deixa eu então fazer uma citação de outro erudito bem conservador, Bart Ehrman. Bart Ehrman. In his book, Misquoting Jesus, No seu livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse, the hardback book came out first, a parte geral do livro veio primeiro. and in 3 months, 100,000 copies were sold. E em 3 meses, 100.000 cópias foram vendidas. Then the editors published a paperback book. Então, lá na publicação, essa que temos, And they added an appendix. eles acrescentaram um apêndice. They wanted to keep the sales going, I think. Eles queriam acrescentar esse apêndice, que eles queriam manter as vendas. And in this appendix, on page 252, E nesse apêndice, na página 252, they asked Bart Ehrman this question: eles fizeram a seguinte pergunta a Bart Ehrman: Why do you believe por que você crê these core tenets of Christian orthodoxy que estas doutrinas centrais da ortodoxia cristã to be in jeopardy estão então em xeque, based on the scribal errors baseado então nos erros dos escribas you discovered in the biblical que manuscripts? você descobriu nos manuscritos bíblicos? Now listen to Bart Ehrman's answer, Então escute bem a resposta de Bart Ehrman, also on page 252. também na página 252. Essential Christian beliefs Crenças cristãs essenciais are not affected não são afetadas by textual variants por variantes textuais in the manuscript tradition na tradição dos manuscritos of the New do Testament. Novo Testamento. That's amazing. Isso é impressionante. Now, 3 years ago, Bem, 3 anos atrás, I was talking about what Bart Ehrman said on this page, eu estava falando sobre o que Bart Ehrman diz nessa página. and I couldn't find my paperback version. E eu não podia encontrar a minha versão impressa. So I ordered another one Então eu fiz o pedido de uma outra cópia from Amazon, da Amazon, not the river. não do Rio. And the appendix was taken out. E o apêndice foi removido. I had not seen it again until today, Eu não tenho visto até hoje, when Professor Hockey showed me his. quando o professor Rock me mostrou a sua cópia. And I took lots of pictures. Então eu peguei várias cópias, tirei várias fotos daqui. But that's what it was said in that edition. E isso é o que diz nessa edição. I think the editors may have taken it out Eu acho que os editores então removeram do livro, because now the book wasn't sensational. porque o livro deixou de ser sensacional. Everybody was thinking Bart Ehrman was arguing against the faith, Todo mundo estava pensando que Bart Ehrman estava argumentando contra a fé, that all these variants destroy the Christian e faith. que todas essas variantes destroem a fé cristã. But in that appendix, Mas nesse apêndice, he admitted the truth. ele admitiu a verdade. No essential Christian belief Nenhuma doutrina essencial cristã is affected by any textual é variant afetado por qualquer variante textual in the manuscript tradition of the New Testament. na tradição dos manuscritos do Novo Testamento. In my 3 debates with Bart Ehrman, Nos meus 3 debates com Bart Ehrman, I put this quote up eu então trouxe essa citação, towards the end of the debate. bem lá no final do debate. And of course, he can't answer it E ele realmente, naturalmente não pode responder, because he knows he wrote this. porque ele sabe que ele escreveu isso. The debate would be very short O debate foi bastante curto. if
This is all I did at the very beginning. E isso se eu tivesse feito isso logo no começo, I could just put up this quote eu poderia então apresentar essa citação and the debate's over. e o debate poderia ter sido encerrado. But people would want their money back Mas as pessoas iriam querer seu dinheiro de volta, because it didn't last very long. porque não duraria tanto. All right, let me conclude with this. Então, deixe-me concluir com o seguinte ponto. I want to give you an unnatural segue. Eu quero apresentar a você um segmento assim não natural. A polar bear attacks a man in Canada, Um urso polar atacou um homem lá no Canadá and bystanders do nothing. e os guardas florestais não fizeram nada. Do you all understand what a polar bear is? Vocês todos entendem o que um urso polar é? Great big white bear. Um grande, branco urso, gigante mesmo. The media did not even report this A incident. mídia nem sequer reportou este incidente. Now, if you just ate, Então, se você simplesmente, you might want to close your eyes se você puder imaginar, se você puder visualizar, é melhor você fechar o seu olho. when I show this next picture, Quando eu mostrar a vocês essa próxima foto, because it could be very disturbing. porque pode ser algo assim muito perturbador. Now, you all have a visual image Você então tem a imagem aí construída na sua mente of a polar bear attacking a man. de um urso polar atacando um homem. Think of 500,000 textual variants Então pense em cerca de 500.000 variantes textuais, as the same thing as the polar bear attacking a man. como a mesma coisa de que um urso polar atacando um homem. How devastating is that really? O quanto isso seria devastador? This is the image I want you to remember. Essa é a imagem que eu quero que você lembre. Did I tell you the truth? Eu falei para vocês a verdade? Is this a polar bear attacking a man? Isso aqui é um urso polar atacando um homem? And how much of the man did he eat? Então, quanto deste homem esse urso polar devorou? I think maybe he hurt a few threads Eu penso então que ele na verdade feriu só algumas linhazinhas of his blue jeans. do seu jeans. When you think of 500,000 textual variants, Quando você imagina e pensa sobre 500 mil de variantes textuais, does that jeopardize the Christian faith? isso realmente vai arruinar a fé cristã? Oh, yes, it certainly does. Ah, sim, certamente pode fazer. Just as much as this polar Da bear mesma forma que esse urso polar hurt this man. está aí machucando este homem. Thank you very much. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite. Quando a gente fala sobre tentar descobrir qual leitura é preferível em uma variante textual, a gente muitas vezes entra em conflito com textos mais antigos, manuscritos mais antigos e mais jovens. Alguns vão argumentar que é melhor a gente ficar com a leitura do texto antigo porque ele é antigo. Já outros vão argumentar que se o texto antigo, quando ele era muito copiado, ele se desgastava e se acabava, por isso o mais novo é mais preferível. Quando a gente vai nesse conflito, que tipo de compreensão a gente deve ter sobre a idade dos manuscritos e qual é melhor? Compreensão. I will answer that question tomorrow night Amanhã eu vou responder à noite essa questão with 4 textual problems. com 4 problemas textuais. But one of the issues that we need to wrestle with Mas uma das questões que nós precisamos lutar com ela, is that a variant needs to be found que uma variante precisa ser achada in sufficiently important em manuscripts. manuscritos suficientemente importantes. They may not be the earliest necessarily, Não necessariamente precisa ser os mais antigos, but they could be going back to the original. mas eles poderiam levá-los até o original. But I think you're talking about an old argument Eu penso que você está falando, se referindo a um argumento antigo, that John Bergen of England argued que é do Dean John Burgon lá de Inglaterra. about 125 years ago. Então, cerca de 125 anos atrás,
He said that the early Byzantine Ele manuscripts diz que os manuscritos bizantinos mais antigos were all used and read, foram todos usados e lidos and they wore out. e que eles então foram desgastados. And the reason we have early Alexandrian manuscripts E a razão por que nós temos os manuscritos mais antigos alexandrinos, is because they were not used, porque eles não foram usados. and therefore they didn't wear out. Por isso é que eles não se estragaram. The problem with that view O problema com essa visão, is that we know that these manuscripts were used. nós realmente sabemos de fato que esses manuscritos foram usados. They were used extensively. E eles foram usados extensivamente. Over the centuries, they changed. Scribes worked on them. Por séculos, então, eles mudaram e os escribas trabalharam sobre eles. And when we look at the Byzantine E manuscripts, quando nós olhamos para os manuscritos bizantinos, if we're saying that the early Byzantine manuscripts all wore out, se argumentarmos que os manuscritos bizantinos mais antigos, então, se desgastaram, then we also have to say that about the Byzantine versions então nós também temos que dizer isso sobre as versões bizantinas and the church fathers. e os pais da igreja. Are we going to say that a commentary Nós vamos então dizer que um comentário written by a Byzantine father, escrito por um dos pais bizantinos, the whole thing wore out, que toda a coisa inteira então se desgastou, not just the scripture, não somente as escrituras, but everything else he says? mas tudo mais que ele diz It is a view é uma visão that is based on non-evidence. que é baseado em nenhuma evidência. And I don't think that fits the Christian faith E very eu não well. acredito que isso então se encaixa com a visão cristã, com a fé cristã. Quando nós trabalhamos com as variantes, Tá ruim o retorno para mim. tá ruim o retorno? pode- Agora tá melhor. Vai. Assim. Quando nós lidamos com as When you're variantes, facing with a variant, nós geralmente procuramos explicações para a variação. generally we'll be searching for explanation for the variant. Soletrar errado, o escriba Like soletrou spelling. errado. Qual seria a explicação que o senhor poderia dar para a variação do número da besta? What would be your explanation for the variation that involves the beast number, the number of the beast? The number of the beast, O número da besta, if it's 616, se for 616, it fits Nero better. se encaixa melhor em Nero. There's this thing known as gematria, Então tem uma coisa que se chama gemátria, where the letters equal numbers. que as letras representam números. And in Hebrew, Greek, and Latin, Em hebraico, latim e grego, the N or nun or nu o N ou nu, is equal 50 points. que representa 50 pontos. 666 Então, 666 would be Neron Caesar, seria Nero César. with an N on the end, Neron. Neron é Nero César. 616 616 would be Nero Caesar. seria Nero César. Nero o primeiro, Nero César. So 616 fits Nero better. Então, a 616 encaixa-se melhor com Nero. And there was an early myth that circulated. E havia um mito antigo que circulava, It was a rumor era um rumor, shortly after Nero died. logo após a morte de Nero, It was called Nero que Redivivus. seria Nero Redivivus. In other words, Nero might rise from the dead. Em outras palavras, Nero pode ressuscitar dos mortos. But we don't have evidence of that rumor in the 2nd century, Mas nós não temos nenhuma evidência desse rumor no segundo século, or at least not very far into the 2nd century. pelo menos não tão distante dentro do segundo século. If that is a rumor that lots of people believed, E se este for o rumor que muitas pessoas criam, then 616 might be the original number. então 616 pode ser o número original, Because a scribe in later centuries porque os escribas em séculos mais tarde would have no reason to invent 616. não teria nenhuma razão para inventar a 616. But I still don't know what the original wording is Mas eu there. ainda continuo sem saber o que é realmente a leitura original.